Mas foi uma semana muito difícil porque alguns que estão mais próximos de nós sabem que no último mês eu infelizmente participei de 2 velórios da minha família, né? Primeiro eu tive o falecimento de um tio por parte de pai, depois tive o falecimento da esposa do irmão do meu pai, que foi semana passada, e essa semana, na quinta-feira, a irmã do meu pai faleceu. Foi uma sequência absurda de velórios e coisas afins. Mas é interessante como Deus nos faz pensar muito sobre a vida, sobre a brevidade da vida, quando a gente, num período tão curto, enfrenta 3 velórios seguidos, 3 enterros seguidos. Eu comecei a falar muito com Deus e, particularmente eu, Rogério, tenho passado um momento, não tenho por que não dizer a verdade, um momento difícil na minha formação, no meu caráter, nas minhas escolhas. Eu tenho passado um momento difícil onde quanto mais fundo você vai em Deus, mais você descobre algumas verdades. E é interessante quando você está, às vezes, talvez iludido por alguma verdade absoluta na sua cabeça. E quando você se confronta com a verdade que é Jesus Cristo, você fala, eu achei que eu estava certo. Alguém já passou por uma situação dessa? Não, eu tenho certeza, é assim. Aí de repente a palavra de Deus vem e de uma maneira carinhosa começa a te confrontar e começa a doer. E você fala, eu achei que eu estava certo. Bom, resumindo, hoje o tema da nossa pregação, eu quero falar com vocês sobre os escolhidos. Escolhidos. Escolhidos por quem? Você pode ser escolhido por muitas pessoas. Eu vou contar uma historinha para a gente começar. Quando eu era pequeno, tá bom, vai. Quando eu era criança, vamos escolher os termos corretos, né? Tudo bem, pequeno eu ainda sou, eu concordo. Mas eu estou crescendo, ó, para os lados, mas estou crescendo. Quando eu era criança, melhor assim, vocês não perdoam nada, né? Quando eu era criança, eu gostava muito de jogar futebol. Mas eu sempre fui o pequenininho da turma, sempre. Eu não fui aqueles que, até certa idade eu era do tamanho do pessoal e daqui a pouco todo mundo cresceu, eu fiquei. Não, eu sempre fui o menorzinho. Eu sempre fui o baixinho da turma. E aí era muito legal porque o pessoal, né, você começa lá, seus 5, 6 anos, aí vem os amiguinhos, vamos jogar bola. E eles me chamavam para jogar bola e eu ficava tão feliz. Eu falei, me chamaram para ir jogar bola com eles. E eu, que legal. Aí eu ia lá pro campinho que era do lado de casa mesmo, do lado de casa. Para quem não sabe a história, eu cresci em Guaianazes, lá na Zona Leste, na periferia da Zona Leste de São Paulo. E a gente tinha um campinho, típico campinho de terra mesmo, terrão, com aquelas traves feitas com caibro, né? E aí eles me chamavam, porque minha casa era do lado do campinho, era muito fácil. E aí eu chegava lá todo feliz junto com os meninos. E aí eles começavam... Quem já jogou bola quando era criança aqui nos campinhos da vida? Vocês lembram que eles escolhiam o time? E aí começava a escolher o time. Aí iam os 2 melhorzinhos lá, tiravam para o ímpar e começava a escolher. Fulano é meu, eu quero ciclano, o outro é do meu time. E qual era a minha frustração, porque não foi 1, nem 2, nem 3, que todo mundo fechava o time e eu não era escolhido. Porque eu era pequenininho. E também não era bom em futebol. Aí o tempo foi passando, né? 7, 8, 9, 10 anos. Aí eu comecei a ir para aquelas escolinhas do bairro, né? Escolinha era pública, né? Hoje se paga, né? Antes eu entrei na escolinha de futebol lá do bairro, do Guaianazes Futebol Clube. E comecei a treinar duro. Porque eu falei, agora vai, né? E aí o pessoal me chamava para ir jogar bola e na hora que ia formar o time... eu continuava não sendo escolhido. Eu ficava sempre de próximo. Sobrou, fica aí de próximo, espera. Depois, quando o time que perder, sai alguém e você entra. E eu comecei a treinar mais duro ainda. Eu falei, não é possível. Eu vou ficar bom nesse negócio. E eles continuavam me chamando. E continuavam não me escolhendo para o time. E sabe o que eu percebi?
Parece uma coisa simples, mas uma bobeira dessa, uma simples bobagem como essa, gerou em mim uma formação muito esquisita no meu caráter. Porque eu comecei a me dedicar mais e mais e mais e mais, porque eu queria ser escolhido. E aí eu vou ser o melhor em tudo que eu fizer. Eu que não gostava de estudar, comecei a estudar. Quem sabe a professora não me escolhe para responder aquela pergunta? Quem sabe na escola não me escolhem para fazer alguma coisa diferente? E eu comecei a buscar ser o melhor aluno, porque eu nunca era escolhido para nada. E eu comecei a treinar muito forte no time, treinar mesmo. Quando ninguém mais estava treinando, eu continuava no campo lá, sozinho com a bola, chutando falta por cima da barreira, treinando, até que começaram a me escolher. E aí eu comecei a ser escolhido para o time. E a coisa foi melhorando. E com relação ao futebol, meu trauma foi embora. Por que meu trauma foi embora? Porque eu lembro que aí já com 16, 17 anos, eu jogava no time dos adultos. Do pessoal lá dos 30 e poucos. O time principal, os 20 e poucos. E aí quando eu entrei na faculdade, eu fiz parte do time da faculdade, fiz parte da seleçãozinha lá, e fui jogar, e joguei futsal, joguei futebol de campo, mesmo sendo pequenininho. Eu era bom de bola? Não, mas eu era muito esforçado. Eu me esforçava muito mais que os outros. Para quê? Para tentar ser escolhido. E aí, eu me deparei essa semana com o Espírito Santo falando comigo, e eu começando a me gabar pelas conquistas, pelos talentos, pelos dons. Senhor, muito obrigado. Obrigado, Jesus. O Senhor é tão bom. O Senhor me deu tanta inteligência, tanta sabedoria. Você entendeu, né? Obrigado, Jesus, mas o peito estufado, né? Senhor, obrigado. Obrigado, porque eu não era escolhido para nada, eu me dediquei em dobro. Eu estudei muito. Eu terminei a 8ª série numa escola estadual, no colégio público. Lá na escola estadual Balbina Neto Veloso, do lado da minha casa, lá em Guaianazes. Assim, a mesma escola onde estudaram minhas irmãs, meus sobrinhos, toda a família. E porque eu me dediquei muito, me matei de estudar. Aí vem o orgulho. Entrei na tão sonhada Universidade de São Paulo. Passei em veterinária da USP. Passei na Federal do Paraná. Fui o primeiro lugar no vestibular da Federal do Paraná. Uau! Passei na Unesp. Podia escolher onde você vai querer estudar. Vou estudar na USP. E lá foi a graduação. Lá eu fiz o meu mestrado. Lá eu fiz o meu doutorado. E isso só serviu para encher o meu ego. E eu sempre falando: Jesus, muito obrigado. Como eu sou bom, Jesus. Obrigado, Jesus. O Senhor me fez o cara. O Senhor escolheu certo. Ninguém me escolheu para nada, mas o Senhor me escolheu. E ao longo desse ano, pastor, por que você está contando isso? Acredite em mim. Eu só estou falando tudo isso, não é para me ensoberbecer. É porque só agora, depois de anos e anos e anos, por mais que eu soubesse aqui na minha cabeça, só esse ano de 2019 que Deus começou a trabalhar algo aqui no meu coração e começou a me provar que tudo que eu tenho, tudo que eu sou, tudo que eu vier a ser um dia, veio dele. Pastor, mas você não sabia disso? Você já não declarava isso? Sim, eu declarava, eu sabia que, mas eu não vivia dentro do meu coração essa verdade. E eu não tenho nenhum medo de admitir isso, não tenho nenhum medo de falar a verdade para Deus. Falar a verdade para vocês que são meus irmãos em Cristo, que precisam ouvir essa verdade. Muitas vezes nós acreditamos que o processo seletivo de Deus é para pegar os melhores. Eu lutava e treinava duro lá no Guaianazes Futebol Clube, até que eu consegui ser titular do time. Para quê? Porque eu queria ser escolhido pelas minhas habilidades, porque só os melhores eram escolhidos. Eu lutei duro, eu estudei muito mais do que eu podia. O ano antes de eu entrar na universidade, eu lembro que chegou um dia que o meu próprio pai e minha própria mãe falaram:
menino, pelo amor de Deus, vá para a rua tomar um pouco de sol. Você tá deixando a gente com medo. Você estuda manhã, tarde e noite, você não sai de cima desses livros. E eu falava, mãe, nós não temos dinheiro para pagar uma faculdade. Eu preciso entrar na faculdade pública, eu vou entrar na faculdade pública. E aquele ano eu estudei muito, porque eu tinha a simples convicção, para passar numa FUVEST, para ser selecionado, para ser escolhido para estudar ali dentro, só os melhores vão entrar. E eu preciso estar nesse time. E aí vem a palavra de Deus e fala que existe um grande grupo de pessoas que são chamados. Eu era chamado para jogar bola, mas eu nunca era escolhido. Então vamos comigo lá no livro de Mateus, capítulo 22, Mateus 22, versículo 14, acompanha aí comigo, diz exatamente isso. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E aí eu ficava, para eu ser escolhido, eu tenho que ser o melhor. Eu tenho que ser o melhor naquilo que eu faço. Eu tenho que ser o melhor estudando, eu tenho que ser o melhor no esporte, eu tenho que ser o melhor filho, para minha mãe me dar mais atenção do que dá para minhas irmãs. Eu tenho que ser o melhor, até para arrumar uma namorada. Eu tenho que... Gente, acreditem vocês ou não. Deixa eu contar essa aqui é boa. Para quem não sabe da história, eu tô vindo de uma série de lesões. Eu tento praticar esportes e estou lesionado aí uns 3 anos. Saio de uma lesão e entro na outra. E isso só acontece porque eu detesto, não gosto, não é agradável para mim fazer musculação. E como eu não faço musculação, como eu não pratico musculação, eu acabo não fortalecendo os meus músculos e acabo tendo uma série de lesões articulares. Então nos últimos 3 anos eu já tive lesão tornozelo, joelho, coluna, todas lesões articulares por falta de condicionamento muscular, porque eu não gosto de fazer musculação. Mas pasmem vocês, mesmo não gostando, quando eu tinha 16, 17 anos, eu ia para academia todo dia, fazer musculação. Quando eu era meninão. Pastor, mas você não gostava? Mas eu queria ficar bonitinho. Eu queria ficar todo trincado. Eu queria ser escolhido pelas meninas. Eu sempre me esforcei para ser escolhido de alguma maneira. E ao longo desse ano Deus tem me falado que muita gente vai ser chamado, mas pouquíssimos vão ser escolhidos. E aí eu pergunto para vocês, qual é o critério para ser escolhido? Ser o melhor? Ser o mais habilidoso? Ser o mais adaptável às situações? Mas, meu irmão, presta muita atenção no que eu vou te falar agora. Isso é o critério do mundo. Este é o critério humano. O critério de só se seleciona, só se escolhe aquilo que é bom, é um critério totalmente humano que não tem nada, prestem bem atenção, absolutamente nada a ver com o critério de seleção de Deus. Nada. Não. Você acha que você está sentado aqui nessa igreja porque você é bonzinho? Hã? Você acha que você está sentado aqui ouvindo essa palavra? Você que vai assistir o culto aí pela internet, no YouTube. Você acha que você está recebendo essa mensagem porque você é o cara? Porque Deus, não, olha, Deus me amou de tal jeito que eu sou tão lindo, tão fofo, que Deus me escolheu no meio de uma multidão para receber isso, para receber. Você acha que você foi realmente escolhido pela sua beleza, inteligência, habilidade, para ter um padrão de vida? Porque, gente, vamos ser honestos, sem hipocrisia. Aqui na Aldeia da Serra, sem hipocrisia nenhuma, rasgando o verbo. Aqui na Aldeia da Serra, nós temos uma qualidade e um padrão de vida que 99% da população brasileira não tem. É muito privilégio. Vamos ser honestos. Ah, pastor, mas Deus me escolheu para isso, porque, olha, eu sou lindo, eu sou fofo, eu sou inteligente, eu sou bom. Deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que diz lá no livro de Efésios, capítulo 1? Vamos lá. Livro de Efésios, capítulo 1, no versículo 11 e 12. Diz que nele, em Deus, nós fomos também escolhidos, tendo sido predestinados. Olha, não vou nem entrar em questões teológicas aqui, né, da predestinação. A ideia não é se nós somos calvinistas, arminianos. Mas esse texto fala, nós fomos escolhidos tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade. Vamos parar por aqui.
nele, em Deus, eu e você que estamos aqui recebendo essa mensagem, nós fomos escolhidos conforme o plano dele. Ele já tinha um plano preparado, segundo o propósito da vontade dele, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos para quê? O louvor da sua glória. Então vamos começar a desmistificar algumas coisas aqui. Eu fui escolhido porque eu sou bom. Não. Eu achava isso. No fundo, eu dava glória a Deus, mas no fundo, no meu coração, eu ficava: obrigado, Jesus. Obrigado que o Senhor caprichou na minha vida, hein? Olha, obrigado mesmo. O Senhor é lindo. Obrigado por me fazer tão bonito assim. Minha esposa acha, pelo menos. Minha mãe também. Mãe é mãe. A sogra acha aí também, tá vendo? Vamos desmistificar algumas coisas. Primeiro, eu não fui escolhido pelas minhas habilidades. Eu não fui escolhido pelos meus dons, eu não fui escolhido pelos meus talentos, eu não fui escolhido pela minha beleza, muito menos pela minha estatura. Nós fomos todos escolhidos para um propósito, um plano, um projeto que Ele já predestinou. E esse projeto se chama o louvor da sua... Opa, chutei a caixa. Da sua glória. Esse é o projeto. Eu e você fomos escolhidos para isso. Mas Deus sabe o que faz, né? Deus não vai chamar para o louvor da glória dele um qualquer. Por isso que ele pegou a dedo. Esse aqui. Olha esses cachos aqui, Jesus. Não, é essa aqui mesmo que eu vou colocar para o louvor da minha glória. Olha essa inteligência que eu mesmo dei. Gente, para e pensa comigo. Eu sei que é difícil. Para mim demorou anos para entrar no meu coração essa verdade. Como que a gente pode se gloriar de uma coisa que foi Deus que deu? Como que a gente pode se gloriar de uma coisa? Não, mas eu trabalhei, eu estudei, eu treinei para chegar nesse nível e ser escolhido. Mas quem te deu saúde? Quem te deu capacidade? Quem te deu os recursos para você estudar, para você treinar? Quem te deu o tempo? Quem te deu o dom da vida para que você pudesse estar fazendo isso? Veio de você mesmo? Ou veio de Deus? Amém? Como eu falei, eu estou vindo de uma série de velórios e enterros. Foram 3 tios em cerca de 40 dias. E eu fiquei pensando, Deus decide e acabou. E a gente fica aí se vangloriando. Eu sou bom, hein? Nossa, como eu sou bonito, meu Deus do céu. Jesus, eu não sei vocês, mas quando eu me olho no espelho eu penso isso. Jesus, como eu sou bonito. É sério, eu penso, não estou de brincadeira não. Eu falo, Deus, o Senhor caprichou mesmo, hein? Pelo amor de Deus, né? Se eu não achar também, né? Se pelo menos eu, minha esposa, minha mãe e minha sogra não acharem, eu estou enrolado. Aí é jejum e oração mesmo, meu irmão. A coisa está muito feia pro teu lado. Só que semana passada, por exemplo, né? Agora nessa semana que passou, a irmã do meu pai dormiu e não acordou. Infartou dormindo. Você fala, puxa, que maravilha, morrer dormindo, nem sofreu, né? Sim, mas acabou também. Por um lado é bom, não tem sofrimento na passagem, mas e o lado de que, e os projetos que não foram concluídos? E os planos que ainda não se cumpriram? E tudo que ela podia viver? Ela não era uma senhora, a mãe da minha mãe tem 99 anos e está lá com mais saúde que nós todos juntos aqui. E eles falam, poxa, mas por que, né, que uns morrem do nada, tão cedo, e outros estão lá, 99, esbanjando saúde? Deus tem um projeto para cada um. Deus tem um plano para cada um. E basta Ele estalar um dedo e toda a nossa capacidade, toda a nossa atuação, toda a nossa sabedoria, todos os nossos diplomas, todo o nosso dinheiro fica aí. Mas pelo menos vai ficar para o meu filho. Tá bom, mas você mesmo acabou. Para você acabou. Ou seja, tudo que nós temos veio dele, é por ele e para ele. E ele tem um projeto e você não está aqui ouvindo essa mensagem à toa, senão para o louvor da glória dele. Agora vamos quebrar outra coisa que é muito misticismo, né? Quando a gente ouve a palavra escolhidos na igreja, já lembra daqueles louvores almáticos, né? Aqueles louvores que exaltam o homem, né? Eu não vou citar quais são para não ofender igrejas e bandas aqui.
Mas aqueles louvores que, né, você é Deus escolheu você porque você é a pessoa mais linda, mais inteligente, porque Deus vai fazer, porque Ele tem uma promessa, mesmo se você morrer, você vai ressuscitar, porque você, enquanto Deus não cumprir em você. Vamos desmistificar tudo isso? Primeiro, nós só temos um objetivo maior nessa vida, que é o louvor da glória dele. O segundo está lá justamente, pode passar para 1 Coríntios 1, 27, 29, que enquanto eu me esforçava na academia para ficar bonitinho e ver se as meninas me escolhiam, eu me esforçava no campo de futebol para ver se eu era escolhido pelo técnico, eu me esforçava na escola para ver se os professores, eu conseguia passar na seleção da faculdade, porque só os melhores sobrevivem nesse mundo aí fora, e muitas vezes inconscientemente nós treinamos, adestramos nossos filhos para viver essa realidade. A Bíblia diz que o critério de seleção de Deus é outro. Quem é escolhido de Deus aqui? Deixa eu saber. Quem é escolhido de Deus? Sem medo. Sem medo. Uma vez o pastor Massal, para quem não conhece, o pastor Massal Sugihara é o meu pastor. Ele que cuida do meu coração, da minha vida em Deus. Ele é um homem que Deus levantou para me pastorear. Um dia a gente estava tendo uma conversa sobre várias habilidades e dons e talentos e beleza que Deus me deu. E ele estava rabiscando algo num papelzinho assim. Eu comentei isso com o pessoal do discipulado. Aí quando eu terminei de falar, ele só virou e me deu o papelzinho, enfim, só me passou o papelzinho. Aí eu olhei e estava escrito assim: você é uma grande porcaria. Eu olhei para ele e falei: Massal, pega leve. Ele falou: essa é a linguagem que você entende, Rogério. Não dá para pegar leve com você. É assim que Deus fala com você. Você só entende desse jeito. Nós achamos que o critério de seleção de Deus é igual ao do mundo. Você é um escolhido de Deus, sim ou não? Então eu vou falar uma grande verdade. Eu e você, nós somos uma grande porcaria. Sabe por quê? Deus não escolhe os bons. Deus não escolhe os sábios. Deus não escolhe os lindos. Não, lindo tudo bem, vai, todos nós somos. Porque nós somos imagem e semelhança dele também, amém? Mas Deus não escolhe os milionários, os ricos, segundo o costume do mundo. Ah, pastor, quer dizer que eu não posso ter dinheiro? Não, isso é outra história, não tem nada a ver com isso. Se você não é apegado ao dinheiro, se o teu coração, porque o amor, o apego ao dinheiro, esse sim é a raiz de todos os males. Mas se o seu coração está no Senhor, fique tranquilo que Deus vai prover todas as coisas na sua vida. Agora, diz em 1 Coríntios 1, 27, 29, acompanha comigo, diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Deixa eu te dar uma notícia. Você é muito louco. Se você é de fato escolhido de Deus, você não bate muito bem da cabeça. Não sou eu que estou falando. A Bíblia diz que Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. E diz que escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. Tá vendo? Por isso que não precisa ir para academia. Que o Denis não me ouça. Senão ele vai brigar comigo. Ele está brigando comigo. Gente, esse ano eu preciso contar outra para vocês. Eu amo a vida do Denis. Para quem não conhece o Denis, esposo da Michele, pai do Henri. Está lá tá agora lá em Porto Alegre no Campeonato Brasileiro de Atletismo. E ele e a Michele têm me ajudado muito nesses últimos anos, né, com a parte tanto nutricional como de treino. O Denis é professor de educação física e treinador. Esse ano, com muito carinho, ele virou para mim, falou: pastor, você não vai se ofender se eu te falar uma coisa? Eu falei: não, Denis, não, a gente é irmão, pode falar. Eu não quero te treinar mais não. Eu falei: Denis, o que está acontecendo? Não adianta, faz o seguinte, assim eu não fico chateado, você não fica chateado comigo, eu não vou te treinar porque não adianta, eu cansei de falar para você fazer a tal da musculação, não adianta, não falo mais. Não falo. Se você não fizer fortalecimento, você vai continuar se machucando. Eu não quero que você se machuque. Eu acredito que você também não quer. Já vi que você não vai fazer fortalecimento porque diz que não gosta. Então, vamos parar por aqui para ninguém ficar ofendido. Fala, Deus, aí, ó. Bom, conclusão. Eu não dei ouvido para ele e me machuquei de novo. E assim vai, né? Deus precisa trabalhar algumas áreas da nossa vida ainda. Vocês estão percebendo. E aí, Deus escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. E aí a desculpa, olha como o cara distorce a Bíblia, né? Não, Deus, tá vendo? Eu não preciso fazer musculação, não preciso ficar forte. Só escolheu os fraquinhos mesmo. E aí vai que ele escolheu as coisas
insignificantes do mundo, as desprezadas e as que nada são, para reduzir a nada as que são, para que ninguém se vanglorie diante dele. Eu vou voltar à primeira pergunta. Você é um escolhido de Deus? Então eu tenho algumas... Eu não. A Bíblia, em 1 Coríntios 1:27, tem algumas verdades para você. Primeiro, você é louco. Você não é sábio. Sai lá fora para ver se o pessoal não te chama de louco. O que é? Igreja? Crente? É sério mesmo? Daqui a pouco... até dinheiro na igreja você dá? Não, para aí. Aí você está de brincadeira. Não, você é maluco. Você não bate bem na cabeça. O mundo, o padrão de seleção lá fora, meu querido, é um. É o bom, é o forte, é o hábil, é o inteligente. O padrão de seleção de Deus é o louco, é o fraco, é o insignificante, é o desprezado, é o que nada é. Então, primeiro, se você é de fato um escolhido de Deus, que caia a ficha aí no teu coração do mesmo jeito que caiu a minha. Porque para ser escolhido, tem que ser muito ruim. Muito ruim. Muito ruim. O pior dos piores. Sabe o apóstolo Paulo, quando chega no fim do ministério dele? Quando começou, eu acho muito legal essa sabedoria de Deus, que ao longo dos anos ele vai trabalhando nossas vidas, né? Paulo, quando começou o seu ministério, ele ficou bravo porque disseram que ele não era apóstolo, porque ele não tinha visto Jesus Cristo em carne e osso. Ele só teve um encontro com Jesus após a ascensão de Jesus aos céus, em espírito. E aí ele ficou muito bravo e falou: eu não sou nada inferior a esses tais apóstolos. Aí depois de uns anos ele... porque eu e os demais apóstolos... já começou a considerar. Aí depois de outros anos, passado mais anos ali na epístola, ele vai falando com os irmãos: não, porque eu sou um entre os apóstolos. E é muito legal que chega no final da sua vida, quando ele está preso em Roma, e ele escrevendo, ele diz: porque Cristo Jesus veio a este mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou seja, ele começou o ministério dizendo: eu sou tão apóstolo quanto qualquer um, e ele acabou o ministério falando: eu sou o maior dos pecadores, eu sou o pior dos piores seres humanos. E a gente não gosta de ouvir isso, porque a gente vive nesse mundo, e esse mundo está só te martelando quanto dinheiro você tem, quão bonito você é, quão inteligente você é, quais habilidades você possui. Só que Deus te escolheu para a glória dele. Olha que privilégio. Deus te escolheu para a própria glória do próprio Deus, o Senhor dos senhores, o dono de todas as coisas, o Criador do céu e da terra, do universo, aquele que dá, aquele que tira a vida, simplesmente um soberano. E ele pegou eu e você e escolheu e falou: vem para cá. Deus, eu devo ser muito bom. Não, você é muito ruim. Como diria o Massal, nós somos uma grande porcaria. Ele pegou os loucos para confundir os sábios, os fracos para envergonhar os fortes, os que nada são para reduzir a nada aqueles que acham que são. Sabe o que a Bíblia diz? Lembra quando Jesus estava lá com os pecadores? Não, pastor, você está forçando a barra, eu não sou tão ruim assim não. É assim, eu sou pelo menos. Se você não quer ser, amém, a escolha é sua, mas eu sou. Quer ver a maior prova? Jesus andava mais com quem? Com os santos ou com os pecadores? Ele estava sempre comendo com quem? Prostitutas, né? Com os bêbados. Até falar: esse aí é filho de Belial, olha só, vive envolvido com coisas de Satanás, está sempre onde não presta. Uma vez Jesus virou para eles e falou: sabe por que eu fico com os pecadores? Porque os sãos não precisam de médico, os enfermos precisam. Agora você está entendendo o que você está fazendo aqui? Você está achando que Jesus te escolheu porque você é lindo? Tudo bem, você é lindo, mas não foi por isso que Jesus te escolheu. Você está achando que você foi escolhido pelas suas habilidades? Não.
Você acha que Jesus te escolheu pelo seu padrão financeiro? Não. Você que está sentado aqui, ou você que está assistindo pelo YouTube, não importa. Se você é um escolhido de Deus, você foi escolhido porque é um dos maiores pecadores. Ah, não, pastor, eu sou tão bonzinho. Você já ouviu essa? Eu sou bonzinho, não faço mal para ninguém. Eu não desejo mal para ninguém. Eu nunca roubei. Ah, não. O pecador é aquele lá que está agora lá cometendo assalto, que está cometendo um assassinato, aquele que está estuprando. Esse é pecador. Não, gente, esse é possuído por Satanás. É outro padrão. É um padrão que vocês estão confundindo. Um padrão de não ter o mínimo de misericórdia, de compaixão, de fazer atos tão brutais. O ser humano tem que estar literalmente influenciado pelo maligno. Porque das duas uma. Jesus fala que não tem meio termo, não dá para ficar em cima do muro. Ou você está em Cristo, ou você está nas garras do mundo. O príncipe desse mundo que veio para roubar, matar e destruir. Não tem meio termo. Aí você fala, não, mal é aquele. Não, aquele não é mal. Aquele é tão pecador quanto você. A diferença é que aquele não teve a graça ainda de se encontrar com Jesus. E é por isso que ele está completamente nas garras de Satanás, roubando, matando, estuprando, fazendo coisas barbárias. Agora, eu e você que estamos aqui, eu e você que estamos ouvindo essa mensagem, não adianta a gente se enganar e falar que a gente é bonzinho, porque a gente não é. Vou dar um exemplo. Ah, pastor, eu queria que... Pensa aí no teu coração, pensa aí. Não precisa me responder não, mas seja muito honesto no seu coração. Ah, eu queria que acabasse a fome no mundo. Legal. Eu acho que todos nós desejamos isso. Aí quando eu falo, mas o ser humano ele tem muito disso, né? Não é que ele não, mesmo não desejando mal, mesmo desejando bem para outras pessoas, inconscientemente ele deseja melhor ainda para ele. É mais ou menos assim. Puxa, eu gostaria que... Estou sabendo do meu vizinho, do meu amigo, de um conhecido que está falido. Ah, Deus, eu oro para que o Senhor abençoe ele, para que o Senhor tire ele dessa falência, que o Senhor prospere ele. Mas no íntimo do nosso coração a gente pensa, mas tomara que ele não prospere tanto a ter um carro melhor que o meu. Mas tomara que ele não tenha uma casa mais bonita que a minha. Existe uma maldade natural no ser humano, que enquanto a gente não coloca isso diante dos pés de Deus, não vai embora nunca. Eu costumo dizer que mesmo quem não deseja o mal para ninguém, deseja o melhor ainda para si próprio. Sabe quando Jesus fala amar a Deus acima de todas as coisas? Você lembra dessa mensagem? Sim, e o próximo como que você tem que amar? Como se fosse você mesmo. Agora, sem hipocrisia nenhuma. A gente não deseja um pouquinho mais do que para o próximo? Poxa, Deus, dá um pouquinho mais para mim. Eu quero o bem do próximo. Eu quero o bem de todos vocês. Mas eu também quero o meu. E é aí que a gente começa a declarar e começa a ver o quanto nós somos pecadores. O quanto nós não entendemos que nós nascemos para ser um em Cristo. O quanto nós nascemos para a glória dele. Ah, pastor, você está forçando a barra. Não, já que você está pensando assim ainda, eu vou um pouco mais além. Sabe o que fala no livro de Atos, capítulo 2? Que a igreja de Cristo vivia como? Quem se lembra? Eles repartiam o pão onde? De casa em casa. E o que mais que eles faziam? Perseveravam onde? Na doutrina dos apóstolos, nas orações. E aí tem um versículo que ninguém gosta de lembrar. Vendiam todos os seus bens e todas as suas propriedades. E faziam o que com o dinheiro? Dividiam como? Igualmente. Para que não houvesse um apenas com necessidade. Ah, pastor, mas isso é naquela época. Gente, vamos ser honestos. Entra na nossa cabeça, nos dias de hoje, a gente sair daqui, todo mundo vender tudo que tem e repartir igualmente entre nós? Não entra. Vamos ser honestos. Não entra. Ó, vamos fazer o seguinte, o pastor ficou maluco, vocês sabem que eu nunca falo sobre isso aqui. O pastor ficou maluco e agora todo mundo vai vender tudo que tem. Casa, carro, bababá, vai pegar as aplicações, seja lá em onde tiver aplicado o dinheiro. E nós vamos fazer um grande bolo e nós vamos dividir igualmente para todo mundo. E todo mundo agora vai ter o mesmo valor em mãos. Entra na tua cabeça? Na minha não entra. Faz sentido para você? Para mim não.
Pastor, isso é esquisito, né? Mas o que a igreja de Jesus fez no livro de Atos? Eles fizeram isso, sim ou não? Você ainda acha que você é bom? Será que nós somos melhores que eles? Gente, eu estou rasgando o coração para vocês. Olha que eu não tenho nada, hein? Eu não tenho patrimônio nenhum e eu não tenho coragem de fazer isso. Eu não tenho nada. Não tenho nada. Eu ia sair no lucro se a gente fizesse isso aqui, eu tenho certeza. Eu ia sair num belo lucro. Eu ia sair num lucro formidável. Porque para quem não tem nada, né? Vai lá. Ó, o que você tem no bolo aí? Eu tenho 2 bicicletas ali, a minha, e eu só posso responder pela minha, não posso nem responder pela da minha esposa. Eu tenho um carro e uma bicicleta que eu respondo por mim. Meio carro é meu, meio carro é da minha esposa. O que é meu é dela. É o que eu tenho. Eu vou pôr isso aqui no bolo, ó. Não tenho casa, não tenho. Então, eu vou sair no lucro. Se eu, que sairia no lucro, não teria coragem de entrar numa dessas, e jamais vou pedir nada maluco desses para vocês. Vocês acham mesmo que a gente é tão santo assim, a gente vive tanto a Bíblia assim? Vocês acham que nós somos tão bons mesmo assim? Ah, pastor, você está querendo dizer que Deus está pedindo isso da gente? Não, eu estou tentando te dizer que o que Deus está pedindo é: reconheça quem você é. Abra os teus olhos espirituais, para de se achar, para de se basear no teu conhecimento, para de se basear nos seus diplomas, nos seus recursos, na sua habilidade. Nós somos loucos, nós somos fracos, nós somos insignificantes, nós somos desprezados e aqueles que nada são. Nós somos muito piores do que nós pensamos. Essa é uma verdade. E o dia que o Espírito Santo colocar essa verdade profunda no nosso coração, como Ele começou a fazer esse ano no meu, e olha que dói isso, nós vamos de fato viver para a glória dEle. Ele está trabalhando com a gente. Talvez está doendo isso em você também. Talvez essa palavra não está entrando agradável em você, como não entrou em mim. Mas ela é necessária. Ela é necessária porque diz lá em 1 Pedro capítulo 1, 1 Pedro capítulo 1, versículo 2. Nós somos escolhidos de acordo com o pré-conhecimento de Deus e Pai. Deus já sabe quem nós somos, né? Pela obra santificadora do Espírito, para a obediência a Jesus Cristo e a aspersão do seu sangue. Graça e paz lhes sejam multiplicados. Deixa eu chamar a atenção para alguns pontos aqui. Primeiro, nós somos escolhidos porque Deus nos conhece. E você já viu que o critério de seleção de Deus não é igual nós estamos acostumados não, né? Então, se você foi escolhido, pode ter certeza, Ele te considera louco, fraco, insignificante e que nada é, e desprezado. Se Ele te escolheu, é porque você tem todas as características. Aí Ele te escolheu porque Ele já te conhece, você é assim. Para quê? Pelo quê? Como que Ele te escolheu? De que maneira Ele te escolheu? Olha, esse aqui fez uma prova e passou na prova e está selecionado. Não. Ele te escolheu pela obra santificadora do Espírito Santo. O Espírito Santo pegou o que havia de pior e falou: é esse aqui que eu vou trabalhar. Eis-me aqui, Jesus. Hoje eu entendo isso. Demorou, mas hoje eu entendo. Ele pegou o que havia de mais ganancioso, mais corrupto lá dentro, que queria ser escolhido de qualquer maneira, que pagaria o preço que fosse para ser o melhor, do que ser melhor que os outros. Ele fala: então é esse que eu vou santificar pelo meu Espírito. Para quê? Para obedecer a Ele. Olha que loucura, o cara está se achando, beleza, então eu vou santificar Ele para ver se Ele me obedece de verdade. Vamos lá em João capítulo 15. João capítulo 15, 16, eu amo esse texto. O livro inteiro de João, o capítulo inteiro de João 15 é fantástico. Quando fala que a gente sem Jesus não pode fazer nada. Nós não somos nada, nós somos completamente insignificantes sem a presença dEle, sem a vontade dEle, sem Ele nós nada podemos fazer. Mas o versículo 16 fala isso: vocês não me escolheram. A gente fala: eu sou muito bom, eu sou tão bonzinho que eu vou na igreja. Eu sou tão bênção que eu vou para a igreja. Aquele ali não vai, aquele lá é uma porcaria. Mas eu sou uma bênção porque eu escolho ir para a igreja. Não, você não escolhe nada. Vocês não me escolheram. Não sou eu que estou falando, é Jesus. Amém? Jesus está falando em João 15. Mas eu, Jesus dizendo, os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Opa!
Peraí, eu ouvi uma parte que me interessa aqui. A fim que o Pai me conceda aquilo que eu pedi? Quer dizer que tudo que eu pedi, Jesus vai me dar? Sim, com algumas condições prévias. Reconhecer quem você é. Reconhecer que você só está aqui porque Ele teve muita misericórdia de você. Ele te escolheu, não é você que está fazendo essa escolha. Ah, mas eu aceitei Jesus. Sim, porque o Espírito Santo escolheu e santificou o teu coração. Porque o Espírito Santo tocou na sua vida e falou: olha, eu quero você para o louvor da minha glória. Ah, não, mas fui eu. Não, meu irmão, enquanto você, minha irmã, pensar que nós fizemos alguma coisa. Ah, pastor, e o livre-arbítrio? Eu podia ter não escolhido. Sim, você podia não ter escolhido. E está pior do que está hoje. Está muito pior. A fim de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Em outras palavras, quando cair a ficha que nós somos loucos, fracos, desprezados, insignificantes, que é o que está escrito, que a gente acabou de ler, o dia que cair a ficha, que por mais que eu estou aqui, que eu escolho estar aqui na igreja, eu só estou aqui porque Deus me escolheu primeiro. 1 João 4 fala isso, nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É só uma retribuição. Você pode escolher retribuir ou não, mas quem começou foi Ele, quem te chamou foi Ele, quem te escolheu foi Ele. O dia que tudo isso cair, e o seu coração estiver realmente humilde, quebrantado diante de Deus, o dia que o meu coração estiver quebrantado e humilde nesse nível diante de Deus, tudo, absolutamente tudo que nós pedimos, o Pai vai nos conceder. Ah, por quê? Nós vamos sair pedindo Ferrari, helicóptero, mansão? Não, porque o nosso coração vai estar tão alinhado, mas tão alinhado com o Espírito Santo de Deus, que nós só vamos conseguir pedir, clamar, expor em oração aquilo que está no coração dele. E aí, acabou, Deus vai e vai fazer, porque é tudo, voltando lá no primeiro versículo, para a glória dele. Não se trata de nós. E isso é difícil de ouvir, né? O mundo diz que tudo é por nós. As vertentes humanistas tentam fazer com que haja um antropocentrismo. O que é isso? O homem no centro de todas as coisas. Tudo é por nós, para nós. O universo existe em nossa função. Não. Esse é o problema. Enquanto o mundo vem com essa teoria maligna, a verdade está que tudo está nele, por ele, para ele. É teocentrismo. Deus é o centro. Deus é o limite de todas as coisas. Tudo é por ele, para ele. Ele nos escolheu para a glória dele. Não se trata de nós, se trata dele. Enquanto a gente ficar em nós, algumas coisas Deus não vai trabalhar. Não porque ele não queira, ele quer, mas porque nós não permitimos. E para a gente encerrar, diz ainda no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Você já pensou por que você foi escolhido? Sendo tão ruim assim? Pastor, se eu sou tão... Eu vou usar de novo as palavras, né? Lá de 1 Coríntios. Se eu sou tão louco, fraco, desprezado, insignificante, se eu sou tão porcaria assim, por que Deus me escolheu? Justamente porque Ele te ama e Ele queria salvar a sua vida. Em 2 Tessalonicenses 2,13 fala: mas nós... Vamos ler junto? Vamos lá, no 3. 1, 2, 3. Mas nós devemos sempre dar graças a Deus por vocês, irmãos amados pelo Senhor, porque desde o princípio Deus os escolheu para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Agora você está entendendo porque Deus te escolheu? Primeiro, porque Ele te ama. Ah, mas como que Deus ama uma coisa tão ruim como eu? É difícil explicar amor, né? É difícil. Olha eu aqui. Minha esposa me ama. Vou falar o quê, gente? Ela é louca? É. Ela é fraca? É. Ela é. Não tem outra explicação. Ela me ama. Ela me ama. Ela achou graça em mim. Então, vou explicar. Vou explicar como. Não dá. Deus te ama. Mesmo eu e você sendo uma porcaria, Ele nos ama. É difícil explicar isso.
O dia que eu entendi isso de uma maneira um pouco mais profunda, foi um dia que eu passei de carro em frente ao CDP de Pinheiros, ali em pleno, não lembro que dia de manhã que era, sábado de manhã, domingo de manhã. E tinha uma fila gigante de senhorinhas na porta do presídio. E aí eu me toquei que era dia de visita. E quando eu falo senhorinhas, é porque realmente a grande maioria era senhorinhas, não eram mulheres jovens, não. E aí eu fiquei pensando, quem será que são essas mulheres? Será que são as esposas ou será que são as mães dos que estão presos ali? E obviamente devem ser as mães. Imagina, o cara roubou, o cara matou, o cara causou um inferno na sociedade e em outra família. Mas quem é que está ali na porta levando marmitinha para ele? A mãe. Por que a mãe faz isso? Ela não é consciente do pecado do filho? Você acha que ela não tem noção do que o filho... Lógico que é consciente. Você não sabe quando teu filho erra? Quando teu filho apronta uma, você não se sente constrangido, não se sente envergonhado? Mas você deixa de amar? Não. Alguém tem o direito de culpar aquelas mulheres por amarem os filhos, mesmo os filhos sendo horríveis para a sociedade? Alguém tem direito de falar, mulher, você está errada, deixa teu filho apodrecer aí, não visita ele não. Alguém tem o direito de julgar uma mulher que ama, mesmo sabendo que o filho é nada daquilo que ela esperava que fosse? O dia que eu entendi melhor o amor de Deus foi o dia que eu vi aquilo. O dia que caiu a ficha, que aquelas mulheres estavam ali porque elas amam seus filhos, mesmo sabendo que eles são criminosos. Quem sabe isso pode entrar hoje no nosso coração? Ele falou, Deus, realmente eu sou uma grande porcaria, e mesmo assim o Senhor me amou. Eu sou irmão amado pelo Senhor. Porque desde o princípio, Deus os escolheu. Para quê? Para serem salvos, mediante a obra santificadora do Espírito e a fé na verdade. Eu e você que somos loucos, fracos, insignificantes. E Deus só está querendo mostrar tudo isso, trazer à tona, para que nós sejamos salvos, mediante a obra do Espírito Santo, pela fé na verdade que é Jesus Cristo. E tudo só acontece porque Ele nos ama apesar de tudo que nós somos. Quem consegue entender essa palavra nessa manhã? Amém.